aí, gente, o vídeo de hoje é um experimentando inglês de Natal. Hoje eu não vou ter a comida aqui comigo porque... Bom, eu vou explicando durante o vídeo por que eu não trouxe a comida aqui, tá? Existem alguns motivos, mas eu vou explicar direitinho aí a tradição, a história e assim, até um pouquinho da receita do Christmas Pudding, que é uma sobremesa super tradicional na Inglaterra. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música e de outras coisas também. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu vi que a maioria das pessoas assistem aqui os vídeos, mas não se inscrevem. Então, clica nesse botãozinho aqui, ó, e se inscreve, é de graça, tá? E lembrando também que o meu clube Inglês com Música está aberto, ele vai ficar aberto para novas inscrições até o dia 15 de dezembro. Então, se você quiser mais informações sobre o clube, eu vou deixar um link na descrição e no comentário fixado. Bom, primeiro, o que é esse tal desse Christmas Pudding? Eu quero falar primeiro da palavra pudding, que a gente conhece o pudim aqui no Brasil, aquele pudim que a gente faz, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa é uma sobremesa brasileira, tá? Pudding, na Inglaterra, no inglês britânico, significa sobremesa. Então, se alguém te oferecer um pudding, não é necessariamente um pudim, tá? Pode ser uma sobremesa muito diferente do pudim que a gente conhece aqui, tá? Então, o Christmas Pudding, ela é uma sobremesa de Natal. Uma sobremesa muito tradicional, que é tipo um bolo, mas um bolo bem pesado, cheio de frutas, de especiarias, de castanhas, e que eles servem sempre no Natal. É muito tradicional, eu vi em várias festas, assim, eles servem depois de um jantar. O Christmas Pudding, eles colocam algum tipo de bebida em cima dele, colocam um fogo, né, esqueci o nome daquele negócio que eles fazem na confeitaria, mas não é só na confeitaria, né? Na culinária de uma maneira geral, que eles colocam uma bebida e colocam fogo para dar um sabor diferente. Flambar, lembrei. Então eles flambam o pudim inteiro, né? O pudim, esse bolo, né? E aí eles fazem uma comemoração ali e comem a sobremesa. É super tradicional, mas ele é um bolo muito pesado, muito cheio de frutas, castanhas e especiarias, e tem um sabor um pouco diferente, tá? Que não é muito pro nosso paladar. Existe uma tradição de que essa sobremesa precisa ser feita no quinto domingo antes do Natal. Esse domingo é chamado de Stir Up Sunday. Stir significa mexer. Inclusive é uma palavra que a gente usa muito para dar instruções de receita, né? Então o Stir Up Sunday seria o domingo que a gente mexe essa sobremesa, que faz a sobremesa. Você vai encontrar aí nas redes sociais fotos da família real no Stir Up Sunday. Eu vou até procurar aqui na internet, eu coloco aqui pra vocês. Mas é muito tradicional isso. No quinto domingo antes do Natal, eles preparam essa sobremesa que eu acho que fica ali pra apurar o gosto, né? Até o dia de Natal. A história do Christmas Pudding é muito antiga. A primeira receita, existe uma receita medieval que é de 1392, tá? 1392, é muito antiga mesmo. E era uma receita que não era exatamente uma sobremesa, tá? Se chamava Fig Pudding. E um monte de coisa, além das frutas secas e algumas das coisas que ainda vai na receita atual, eles colocavam carne, linguiça, então eles colocavam um monte de coisa e pelas descrições que eu encontrei por aí, era uma mistura de um mingau com uma sopa. Não devia ter uma aparência muito boa, né? Enfim, mas era o que eles comiam naquela época, fazia sucesso, né? E não era uma coisa que era para todo mundo, né? O povo não comia o fig pudding porque era uma coisa cara. Inclusive o Christmas Pudding ainda é uma coisa cara porque a receita dele não é muito barata. Então, mas naquela época fazia sucesso ali entre as pessoas que tinham condições de pagar. E aí, com o tempo, essa receita foi mudando e a Rainha Vitória começou depois da adaptação, começou a comer o Christmas Pudding
no Natal, né? A receita que a gente conhece hoje foi a Rainha Vitória que popularizou. Outra pessoa responsável pela popularização aí do Christmas Pudding foi o Charles Dickens, que no livro A Christmas Carol, ele menciona o Christmas Pudding, então vira uma tradição mesmo. Inclusive a Rainha Vitória é responsável por várias tradições natalinas. Bom, vou falar da minha experiência com o Christmas Pudding, inclusive é um dos motivos pelos quais ele não tá aqui, tá? Eu não tive uma experiência muito boa. O Christmas Pudding tradicional, aquele que é servido lá na Inglaterra, ele tem um sabor estranho pra gente, tá? Eu não sei dizer assim... Eu não sabia, na verdade, porque depois que eu descobri algumas receitas aí, que eu vou explicar direitinho, por que a minha opinião mudou sobre ele. Mas assim, ele tem um sabor nada agradável, sabe? E é muito estranho porque ele tem um monte de coisa boa ali, tem as frutas secas, tem as castanhas, tem uma massa ali, ele é um bolo pesado, né? E sabe-se lá porque todas as vezes que eu provei eu não gostei, tinha um gosto que eu não conseguia reconhecer, tá? E eu acho realmente que o tradicional não é pro nosso paladar, a gente não gosta aqui no Brasil. Eu cheguei a procurar no Google alguns lugares se a gente consegue comprar aqui. Se você quiser provar, você consegue comprar aqui no Brasil. Tem algumas lojas aqui, especialmente aqui em São Paulo, tem umas lojas que vendem. Não é barato, tá? Você consegue importar também, mas de qualquer forma não é uma sobremesa barata pra você provar, né? É uma sobremesa cara e que, na minha opinião, pro nosso paladar, eu sinceramente não conheço nenhum brasileiro que tenha provado e tenha gostado do Christmas Pudding, inclusive vários estrangeiros na época que eu morava lá, ninguém ali gostava muito, tá? Eu via muito inglês comendo nas festas de Natal, mas de uma maneira geral, a gente não gosta, não é pro nosso paladar. E uns 2 ou 3 anos atrás, eu encontrei um vídeo do Jamie Oliver fazendo o tal do Christmas Pudding. E aí eu pensei, vou assistir porque eu preciso entender por que eu não gosto disso aqui de jeito nenhum. Eu gosto muito de sobremesa e eu gosto dos ingredientes do Christmas Pudding. E aí eu não tava entendendo por que o sabor era tão desagradável pra mim. E aí eu comecei a assistir o vídeo e ele foi colocando as coisas ali, né? Colocou frutas secas, colocou castanhas, colocou açúcar e todas as coisas que são super normais ali para um bolo, né? Porque ele é tipo um bolo. E aí ele colocou um negócio que eu não conhecia. Aquilo ali, nunca tinha visto em nenhuma receita. E aí eu fui procurei no dicionário, procurei no Google o que era aquela coisa que ele tinha colocado. E aquilo ali era banha, era gordura animal, era sebo, né? E tinha uma aparência muito estranha mesmo, e deve ter um gosto muito estranho que eu deduzi que é aquilo ali que deixa um gosto muito estranho pra gente, né? Pro nosso paladar. No vídeo, ele dá a opção de trocar essa gordura, né? Que se chama suet. Suet é banha ou então sebo, tá? Ele deu a opção de trocar esse ingrediente por manteiga. Eu pensei, bom, deve ficar melhor. Eu não testei a receita com manteiga, mas realmente com manteiga deve ficar um sabor muito mais agradável, né? Eu vou inclusive deixar o link para essa receita, para esse vídeo aqui na descrição, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos links que eu vou deixar aqui, que são links com as histórias, com as receitas. Inclusive tem uma outra receita mais tradicional que também eu vou deixar o link aqui, que tem um vídeo no YouTube. E essa é uma forma muito boa para você expandir o seu vocabulário. Aprender receitas é uma forma muito fácil de conhecer vocabulário de alimentação, de culinária. Esse é o tipo de coisa que a gente não consegue cobrir tudo num curso de inglês ou num livro de inglês. A gente sempre vai aprendendo coisa nova. Eu aprendi como se fala banha, né? Ou banha ou sebo, né? Que se chama suet em inglês. Eu não conhecia, até porque é uma coisa que não faz parte da minha rotina. Então, mesmo morando fora, era uma coisa que eu também não usava. Não procurava no supermercado. Então, essa é uma boa forma de conhecer coisas novas e expandir o vocabulário. Então, dá uma olhada aqui.
Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com seus amigos nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!